Fala aí, meus queridos. Aqui de fundo, gente, é o jogo BioShock, o primeiro, que já é de 2016. Tá aí com alguns anos, enfim. Cara, por que eu achei relevante para um canal de animação como esse da Camaleão Anime estar comentando sobre esse jogo? Primeiro, talvez você não saiba, os maiores e melhores trabalhos de design estão na indústria dos jogos, e pensar em animação e não pensar em indústria de jogos é simplesmente achar que são dois segmentos distintos, e não são dois segmentos totalmente convergentes que andam juntos. Por exemplo, as cutscenes é a maior prova disso. As cutscenes já existem há mais de 20 anos, que são aquelas tomadas, são aqueles como se fosse curta-metragens, animações. Por exemplo, essa cutscene é totalmente, você talvez não saiba, é totalmente feito em Unreal Engine, tanto o ambiente quanto os personagens, tá, do BioShock. Inclusive na versão 2 ainda da Unreal Engine, hoje já estamos na versão 5, só para você ter uma ideia como a coisa evoluiu. Mas enfim, e eu estou mostrando isso aqui, por exemplo, um trabalho de quem é um animador, uma das maiores assim, funções de quem é um animador é estar sempre pesquisando fontes relevantes. Por exemplo, toda a ambientalização da Rapture, né, que é a cidade aí, pode-se dizer, é a cidade subaquática, né, é totalmente na arte deco, tá? Que é na pegada dos anos 40, tá? A Art Deco, gente, é um estilo arquitetônico, que nem vocês estão vendo, que veio da Europa dos anos 20 e ganhou grande influência nos Estados Unidos, tá, nos anos 40, ok? Então, na realidade, aqui o que a gente está vendo é como se fosse a Nova York subaquática dos anos 40, simples assim. Eduardo, eu quero criar personagem, eu quero criar animação, por que que isso é relevante para mim? Porque tudo que você cria em termos de, seja personagens e ambientes para animação, não importa a tecnologia que você use, ela vai ser inspirada em tendências, moda e época, comportamento, ser humano, simples assim, tá? Então é muito relevante, até porque o que acontece? Na indústria de jogos, não importa se você, poxa vida, tá pensando só em fazer personagens e só fazer animação. A indústria de jogos, ela absorve boa parte do pessoal que trabalha com animação, tá? Principalmente falando de Brasil, hoje no Brasil você tem mais vagas para a indústria de jogos, seja você um criador de personagens ou de ambientes, porque existe a especialização, a segmentação. Tem pessoas que só criam ambientes e tem pessoas que só criam personagens, tá? Inclusive a gente tem um curso novo que é o curso de animação 3D, que é só para criar ambientes com o Twinmotion, tá? Que é da mesma empresa, né, da tecnologia que foi utilizada para fazer aí o BioShock, tá bom? Então só para que você saiba. O que acontece? Ou você se especializa em ambientes, você quer ser um animador, ou você se especializa em personagens. Personagens está tendo mais demanda, essa é a verdade, tá? Não que ambientes tenha pouca, mas personagens têm mais demanda. Então você tem mais chance de conseguir adentrar ao mercado de animação trabalhando para uma produtora de jogos. Sim, você tem mais chance, muito mais chances de vir a trabalhar com criação, seja de ambientes ou de personagens, poxa vida, no setor de jogos digitais. Tem mais vaga do que no setor de animação. No Brasil, o setor de animação, só para que vocês entendam, eu já fiz um vídeo falando disso, mas não custa repetir. No Brasil, o setor de animação ele se restringe a publicidade, marketing, e aí engloba mídias sociais, etc e tal. Perfeito? Poucos ou quase nulos são os projetos de animação mesmo propriamente dito, longas metragens. A cada X anos você tem aí alguém que se aventura, que consegue às vezes um incentivo, seja pela Lei Rouanet ou incentivo privado. Em suma, é quase inexistente o setor de animação como, por exemplo, entretenimento. Essa é a verdade, tá? Então, se você quer realmente trabalhar com isso, só com animação, eu te sugiro fazer intercâmbio lá no Canadá ou Estados Unidos. De preferência mais Canadá, que tem muito mais carência. Mas falando de Brasil, gente, você tem mais chances de criar seus personagens, seus ambientes para empresas de desenvolvimento de jogos, tá? Ou de repente, para também, e aí é só uma sugestão, empresas do setor de realidade virtual, de metaverso, marketing digital, etc. Eu vou ser direto com vocês, eu não recomendo a de marketing digital porque são as que pagam mal, as que pagam pouco. Mas as empresas geralmente que trabalham com grandes marcas, que trabalham aí com trabalhos de realidade virtual, metaverso, são as que pagam melhor, tá ok? Mas eu tenho uma outra opção também, uma dica para você. Por que você não trabalha para você mesmo? Parece meio óbvio, né? Mas acredite, você tem mais chance de ter sucesso
seja como animador profissional de ambientes ou de personagens trabalhando para si mesmo do que trabalhando para os outros. Por quê? Quando você trabalha para si mesmo, você tem mais chances, simples, ou como freelancer, e tem várias plataformas que prestam serviço como freelancer, mas está tudo muito prostituído, ou seja, você vai ficar correndo com muito, vai ter que ficar achatando o seu preço. Então, mas se você fazer o seguinte, se você pegar suas mídias sociais, cria contas profissionais, não cria conta como se fosse apenas a pessoa física, mas cria como se fosse o profissional. Então o que acontece? Pega as mídias sociais, começa a divulgar os seus trabalhos, mesmo que trabalhos pessoais. Criou o personagem, criou o ambiente, vai lá, vai postando. Instagram, LinkedIn e YouTube, esses três que eu aconselho, porque você vai estar em evidência, as pessoas vão estar conhecendo o seu trabalho e elas vão atrás de você. Então aí você vai formatar o seu preço, entendeu? Então você tem muito mais chance trabalhando para si do que trabalhando para os outros, tá ok? E em termos de animação, você sabe para vocês, hoje é muito mais rápido, prático e realista você construir um ambiente. Olha, esses efeitos aí, sistema de partícula, malha líquida, você construir efeitos de pós-produção, mixagem de áudio. É muito rápido, muito mais rápido você construir um ambiente num motor gráfico como a Unreal Engine, tá? Ou softwares como o iClone ou das Studio, é muito mais rápido do que você ir para programas convencionais como 3D Max e Maya. 3D Max e Maya são absurdamente caros, são muito caros, tipo assim, uma média de 20 mil reais por ano a licença anual, só para que você tenha uma ideia. A pessoa tem licença educacional e tudo, mas é burocrático para conseguir, você tem que conseguir aí a certificação, você pode obviamente conseguir com a Camaleão, mas é mais burocrático, entendeu? E é claro, tem limitações em termos de licenciamento de produto. Enfim, para trabalhos mesmo profissionais, eu aconselho ou o Das Studio, ou o iClone, a Unreal Engine. Pô, isso aqui é tudo feito em Unreal Engine, gente. Então, assim, o resumo da obra é muito prático, tá? Vale a pena sim você investir o seu tempo em conhecimento, mas você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Não estuda por estudar, não vira um estudante profissional. O que é o estudante profissional? Aquele cara que sempre termina um curso, vai para outro e não produz nada. Não produz nada. O cara é igual aquele que fica na esteira, correndo, mas não chega a lugar nenhum. Pegou a mensagem, entendeu? Tudo que você fizer, não espera aparecer um sinal divino para você executar, para você fazer. Fez um curso, começa, pratica, desenvolve algo, cria, publica nas mídias sociais que eu acabei de citar, LinkedIn, Instagram e YouTube. Pegou, porque você está criando o quê? Portfólio. Entendeu? Pegou? E assim, já tenha metas. Eu vou ter retorno do dinheiro que eu investi nesse curso, ou nesse livro, ou nisso, em X tempo. Entendeu? E aí você fala, como é que eu posso conseguir de vaga, seja como freelancer, tem várias plataformas, mas eu já não aconselho porque elas achatam muito. Mas, por exemplo, se você for em qualquer, puxa vida, e hoje a maioria das empresas trabalha assim numa boa, elas trabalham de forma remota, não só a nível Brasil, mas a nível mundo. Você pode trabalhar para várias empresas no Brasil ou até dos Estados Unidos e do Canadá sem nunca ir lá. E se você for no LinkedIn, e eu já postei um vídeo aqui mostrando como está fazendo isso. Se você for, por exemplo, no LinkedIn, dá para você ver a vaga, o que está precisando, os requisitos, e enfim, e você preenche o formulário e beleza, entendeu? Seja como freelancer, porque aí você pode fazer freelancer remoto, aí compensa, freelancer remoto compensa, aí é show. E aí você, obviamente, formata o seu preço, prazo, etc e tal, eles trabalham direitinho, a maioria das empresas trabalham direitinho, faz um contrato legal, entendeu? Então, assim, estou dando esse toque para vocês, até porque muitos dos nossos alunos nós indicamos para diferentes produtoras, tá bom? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês. Está interessado no curso de Twinmotion para criação de ambientes? Estou deixando o link aqui abaixo, tá bom? E fica à vontade para tirar dúvidas, fazer comentários, etc e tal. Pessoal, você falou da Unreal Engine? Tem um curso de Unreal Engine? Tem sim, garoto. Tem um curso de Unreal Engine sim, para ambientes e tudo mais, tá bom? Estou deixando tudo aqui abaixo, fica à vontade. Não deixe de compartilhar nas suas mídias sociais e se inscrever no canal.